Os ministros do Supremo Tribunal Federal são servidores públicos como qualquer um outro, e assim sendo, estão sujeitos a críticas e a elogios pelas suas ações. Criticar, elogiar é da democracia. Criticar esse ou aquele ministro não significa criticar a instituição como eles querem fazer pensar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se confunde críticas pessoais a crítica à instituição. Por que eu digo isso? A gente tem assistido nesses últimos anos que há um conjunto de ministros que não se importa, que não tem pudor, que não zela pelo bom nome daquela tão nobre corte e comete arroubos autoritários, rasga a Constituição, desrespeita as regras democráticas, trazendo insatisfação para os brasileiros, para o povo, que vê tudo isso acontecer. O fato mais emblemático desses últimos anos tem sido o ministro Alexandre de Moraes. Olha, senhoras e senhores, a população brasileira não ataca o Supremo Tribunal Federal. A população brasileira não atenta contra o Supremo Tribunal Federal. Isso quem faz são alguns ministros que agem de forma arbitrária, tirana, a revelia do nosso ordenamento jurídico, desprezando a Constituição Federal, Carta Magna, esse sim, que joga por terra e tenta contra o bom nome dessa tão nobre instituição STF. Os brasileiros, quando criticam os ministros do Supremo Tribunal Federal, pelas suas ações interpretadas como reprováveis, eles não o fazem pensando em destruir a imagem do Supremo. É o inverso, é o contrário. O que eles querem é salvaguardar o Supremo Tribunal Federal. E por essa razão, as críticas aos ministros. Olha só o que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo. Olha o conjunto da obra. Prisões ilegais, abusos autoritários, arroubos autoritários de toda a ordem, censura, processos sem embasamento legal. E aí eu te pergunto, quem ataca o bom nome do Supremo Tribunal Federal? A população que, coberta de razão, faz crítica aos ministros? Ou os ministros que agem como se estivesse acima do bem e do mal, ignorando o seu papel, que é se fazer guardião da Constituição? A pergunta está aí. A resposta, muito fácil. Alguns de seus ministros. E hoje o que a gente vê dá medo. O que a gente vê é assustador. O Supremo Tribunal Federal, hoje, com a parte da atual composição de ministros, está jogado na lama. E isso não é bom para o Supremo, isso não é bom para a sociedade e muito menos para a democracia, que se sustenta num tripé, em 3 pés: judiciário, legislativo e executivo. O Supremo Tribunal Federal é sim importante, todo brasileiro sabe disso, menos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, justamente eles. Agora, muitos perguntam, poxa, mas Alexandre de Moraes, por que ele faz isso? Faz isso porque talvez não está no seu estado perfeito de sanidade ou de comportamento como cidadão. O que ele vem fazendo é assustador, é assombroso. E não goza com isso da credibilidade da sociedade, muito pelo contrário. Acaba provocando a ojeriza, nojo. E isso não é bom. Quanto ao comportamento do ministro, pode ter certeza. Ele, a serviço do sistema, foi longe demais. E expôs o sistema de tal forma
que colocou em risco a manutenção do poder deste. E assim sendo, você pode ter certeza, o próprio sistema vai caçar a cabeça de Alexandre de Moraes. É como diz aquele velho ditado: entregar os dedos para não perder o pescoço. Alexandre de Moraes nada mais é que um leão banguela, que um tigrezinho qualquer, que não assusta mais ninguém. E ele sabe disso. É uma figura que vive sob o signo do medo e da certeza de que a qualquer momento vai cair. Vai cair não porque os brasileiros fizeram esforço, sim, mas sim porque ele desagradou o sistema. Ele, a serviço do sistema, foi longe demais e o expôs, o colocando na berlinda. E eu digo, tá? Não sei se ainda assim, entregando a cabeça de Alexandre de Moraes, a situação vai se resolver e o sistema vai se preservar. O Brasil e o mundo passam por um profundo processo de mudança e o sistema que hoje escraviza, não é que comanda, é o que escraviza o Brasil, certamente vai pagar um alto preço e vai perder a sua hegemonia. Alexandre de Moraes não é tudo isso, não, esqueçam. Ele fez muita maldade? Fez. Mas ele vai pagar por essas maldades. Vai pagar e caro por essas maldades. Repito, 1 milhão de vezes se preciso for. O próprio sistema do qual ele faz parte vai entregar a sua cabeça, porque ele, de forma descalibrada, tomou medida pondo em risco, e esse risco existe, a manutenção do sistema. A briga que ele comprou com o Elon Musk, o colocando no inquérito das fake news, fez com que ele comprasse uma briga que ele não tem a mínima, nem de longe, a condição de ganhar. Ou seja, tomou uma atitude deslocada, impensada, típica de alguém que não sabe usar a inteligência e por isso apela sempre para intimidação e força bruta. Mas é o fim do império do Alexandre de Moraes. É só uma questão de curto espaço de tempo. Se você me perguntar qual será o desfecho final dele, minha amiga e meu amigo, se você fez um estudo do comportamento do ministro Alexandre de Moraes, você vai perceber que ele não sabe administrar momentos adversos que surgem em sua vida. Ele fica mudado, transtornado, muda de feição, passa a ser agressivo. E tipos assim são imprevisíveis. Pode fazer de tudo quando o bicho pega, inclusive contra a si próprio. Entendeu o que é que eu desenho? Inclusive fazer algo contra si próprio. O desfecho final não é o meu desejo, é só uma análise que eu acho que de uma coisa que eu acho que possa acontecer. O final do ministro Alexandre de Moraes será um final desgraçado. Isso você pode ter certeza. E eu acredito que se ele for colocado numa cela fria de prisão pelos seus atos, da mesma forma que ele fez com muitos brasileiros inocentes, eu recomendo à guarda não deixar perto dele lençóis e banquinhos. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Ou mesmo explique melhor? Senhoras e senhores, nenhum tirano ao longo da história teve um final feliz. Não é que eu queira, não veja, senhores, isso como um discurso de ódio. É que a história se repete. Na história não há nada de novo. Tudo se repete. Nenhum tirano teve um final feliz. E não vai ser Alexandre de Moraes que o terá. O povo está nas ruas, voltando para as ruas, com força, mas não vai ser o povo que vai dar cabo à tirania do Alexandre de Moraes.
Volto a repetir para massificar. Vai ser o próprio sistema. Quanto aos brasileiros, eles sabem bem que fruta podre cai sozinha, não precisa balançar o pé. É assim que se define a situação e o desfecho final de Alexandre de Moraes. Fruta podre cai sozinha, não precisa balançar o pé. Alexandre de Moraes sabe que hoje ele é uma mistura de nada com coisa nenhuma. E que o começo do seu fim já começa a se desenhar. Muito em breve, ele será uma vírgula na história e um acúmulo na lata de lixo da, da, do nosso contar. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.